Como explicar a queda de Lucifer se o espírito não regride? Bom, essa imagem de Lúcifer, que é retirada do Velho Testamento, é uma imagem que se criou principalmente nos ambientes cristãos, que consideram que determinadas passagens das profecias de Isaías se referem a um espírito que teria decaído, etc, etc, etc. O curioso é que para o judaísmo essa figura não existe. Então o cristianismo ele tem um conceito, lendo livros do judaísmo, que o judaísmo não reconhece. Não reconhece isso aqui não. Porque para o judaísmo o conceito é que Deus é único. Hashem Echad, ou seja, Deus é único. A ideia de que Deus é único é muito mais profunda do que às vezes o cristianismo interpreta. Quando se fala que Deus é único, é porque ele é único mesmo, ou seja, ele não tem ninguém para ombrear com ele. Então não existe nada, ele não tem nenhum poder que rivaliza com Deus. Deus reina soberanamente, absolutamente, sobre todas as coisas. A figura de Satanás não existe no judaísmo. O cristianismo tem, mas o judaísmo não tem, porque não há rival de Deus. Pergunte para um rabino quem é Satanás, ele vai rir. Tem. Não, mas esse nome está no Velho Testamento. É verdade, está. Satan, em hebraico, significa oponente, inimigo, atrapalhador, adversário, que numa tradução mais correta não seria o que eles dizem, seria obsessor. É esse que é o sentido, um espírito que te perturba, um espírito que te atrapalha, mas não um rival de Deus. Dentro dessa leitura, portanto, esse conceito de que existia um Lúcifer e que essa entidade desceu da luz para as trevas, não é um conceito que é adotado pelo judaísmo. E aí se criou essa tese que existia um conjunto de espíritos que eram luminosos, por isso o nome dele era Lúcifer, que ele era da luz, aí ele negou e foi para a escuridão. Mas essas verdades, elas nem estão no código da doutrina espírita e nem são conteúdo do próprio judaísmo, que é o dono do texto. A gente encontra isso nas interpretações cristãs, que trouxeram essa leitura. Mas se você for nos textos de Isaías lá para dar uma pesquisada, você vai ver que a estrela da manhã que ele fala, aquela luz resplandecente, há quem diga que a leitura está completamente equivocada, que a luz resplandecente que existia era Jesus. E ela não caiu. As pessoas conectam duas coisas como se fosse a mesma. A estrela da manhã é o Cristo. O que cai não é esse luminoso. O que cai são os capelinos, os espíritos que vieram para a Terra para um processo de reajuste. E por que não regride? Porque as conquistas que eles tinham feito não se perderam. Quando eles saíram de onde estavam para vir para a Terra, eles não perderam. Allan Kardec faz uma imagem muito bonita desse texto na Gênese. Ele diz assim: é como se nós pegássemos pessoas que são prisioneiras. Quando eu pego uma pessoa que é inteligente e eu prendo essa pessoa numa cadeia, ele está preso numa cela, ele está numa condição de vida horrível dentro de uma cadeia. Mas ele não perdeu o conhecimento que ele tem. Se ele for médico, ele continua com o conhecimento dele. Ele não perde o que ele tinha. Ele está apenas aprisionado em função de uma circunstância. Então, esses espíritos que aparentemente teriam regredido, eles têm uma mudança de sociedade, mas nenhum dos seus valores, das suas conquistas, fossem intelectuais, fossem morais, se perderam. Eles reencarnaram na Terra com todo o cabedal de conhecimento, por isso construíram as cidades que construíram. Mas a figura de Lúcifer, assim conhecida, não está no código nem do judaísmo e nem do espiritismo.